Prefeitura do Rio autoriza a volta ao futebol. Marcos Braz pode estar de saída do Flamengo. 48 milhões entrando nos cofres do Flamengo. Acerto próximo entre Flamengo e Jorge Jesus. Essas e outras você acompanha agora no canal Voz Rubro-Negra. Então já chega se inscrevendo no canal, acionando o sino de notificação e deixando muito, mas muito like nesse vídeo para ajudar e fortalecer muito aqui o nosso trabalho e também o nosso canal. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa manhã de terça-feira. Começo o vídeo falando sobre essa situação envolvendo o Flamengo e 48 milhões. Vou explicar a situação e como é que está o pé das negociações. O Flamengo estuda a possibilidade de negociar um dos meninos da base, chamado Caio Roque, e o Flamengo já estipulou o valor para negociar o jogador. Como todo mundo sabe, a multa rescisória do atleta é uma multa consideravelmente alta, de 70 milhões, mas todo mundo sabe que os jogadores não saem pelo valor da multa. A multa dele é 70 milhões, mas o Flamengo já aceita e já estipulou o valor para negociar o jogador, ou para o futebol brasileiro ou para o futebol europeu. Na atual situação, na atual conjuntura das situações, é muito difícil que o futebol brasileiro alguém pague o valor que o Flamengo estipulou para vender o jogador. O Flamengo estipulou aí um valor de 48 milhões de reais, 48, 49 milhões na cotação de hoje para a negociação do jogador. Então aí o Flamengo já estipulou um valor para negociar o jogador não sai do Flamengo por menos de 48 milhões de reais. Eu quero perguntar a você, torcedor rubro-negro, é você inscrito aqui do canal, você acha que o Flamengo está pedindo pouco por esse jogador ou você acha que o Flamengo está pedindo um valor muito alto pelo jogador? Já deixa aí a sua opinião nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós aqui do canal Voz Rubro-Negra. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos passar a régua nesse assunto, vamos falar sobre uma outra situação, que é a reunião que aconteceu ontem no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, com o técnico Jorge Jesus. Como todo mundo sabe, Jesus quer o Flamengo e o Flamengo também quer o Mister Jorge Jesus. Reunião que aconteceu ontem no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, muito produtiva. É aquilo, um quer o outro, porém precisam se aparar alguns detalhes, precisam se aparar algumas situações que um exige e o outro também fica nessa situação, fica nesse impasse, mas nos próximos dias a gente acredita aí que haverá uma situação bem agradável entre os dois entrarão num acordo e chegarão a um consenso e Jorge Jesus ficará no Flamengo. A informação que a gente teve, até trazida pelo paparazzo rubro-negro, foi a seguinte, até separei aqui a matéria, ele falando um pouco dessa questão, um pouco dessa situação. Ó, tiveram uma reunião hoje na manhã com Jorge Jesus, o otimismo aumentou por conta de dois dirigentes. Houve o entendimento em pontos cruciais e, ao que tudo indica, o Mister caminha para renovação por 2 temporadas. Então Jorge Jesus ficaria aí no Flamengo até o final do mandato do Rodolfo Landim. Outra informação que eu vou passar para vocês é uma notícia que ontem criou uma repercussão muito grande. Eu tinha acabado de gravar o vídeo da tarde ontem, quando saiu essa notícia, quando saiu essa informação, e eu vou explicar para vocês passo a passo como irá funcionar. Como todo mundo sabe, ontem a prefeitura definiu e decretou
a volta ao futebol. É claro, a prefeitura autorizou a volta ao futebol, porém depende única e exclusivamente também da FERJ. Então, se a prefeitura quiser e a FERJ não querer, fica uma situação um tanto quanto difícil, fica uma situação um tanto quanto complicada. Mas, como todo mundo sabe, a FERJ vem tomando a frente em relação também a esse assunto. A FERJ vem tomando a frente, tomando as rédeas da situação nesse primeiro momento para voltar ao futebol, que voltará em 3 etapas. Vou explicar para vocês. A partir de hoje já está liberado a volta aos treinos. Os clubes já poderão treinar com bola, fazer o coletivo, fazer o rachão, é claro, seguindo todas as recomendações. O Flamengo vem semana após semana seguindo à risca as normas e as diretrizes que o governo, a prefeitura, a Organização Mundial da Saúde, que todo mundo vem fazendo. Essa situação no momento. Explicar para vocês também como vai voltar. Primeiro momento, a primeira fase é a volta aos treinos. Como vai estar resolvido, muitos clubes vão voltar, outros ainda não, que é o caso de Botafogo e também do Fluminense, vão voltar gradativamente. Depois de 15 dias, voltará assim, já ficará liberado a volta ao futebol, ou seja, a competição ou campeonato estadual, ou seja, já foi liberado hoje, por 15 dias, vai ficar aí os treinos liberados, treino liberado, depois dos 15 dias, já é autorizada a volta ao futebol, imprensa, todo mundo nos treinos, volta ao futebol, os jogos voltando. Já na terceira fase, já a volta ao futebol também com torcida, com 1/3 dos estádios, Então eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, em relação a esse assunto, em relação a essa situação. Você concorda, discorda, você acha que está certo a atitude da prefeitura, do estado do Rio de Janeiro, do governo, da FERJ? O que você tem a dizer, torcedor rubro-negro, em relação a esse assunto? O que você tem a dizer? Você aprova ou não aprova? Lembrando que vai voltar em 3 fases. A primeira fase é a volta aos treinos, a segunda é a volta aos treinos e às partidas com a imprensa, e a terceira fase é a volta aos treinos, às partidas, o futebol em si, com 1/3 da torcida frequentando aos estádios. Queria saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, que a sua opinião é muito importante para nós. Ontem, o pai empresário do Gerson deu uma declaração detonando aí praticamente o técnico Abel Braga, cara. Agora, o empresário e pai, seu Marcão, detonou literalmente o Abel Braga e disse que já havia oferecido o Gerson por diversas vezes para o Flamengo, porém o técnico Abel Braga não via como necessária a vinda do jogador para o Flamengo, e com isso o Flamengo meio que travou aí. Quando o Mr. Jorge Jesus chegou e se agradou, quando apresentaram o Gerson, se agradou do Gerson e fez o Gerson ser o que é. Seu Marcão agradecendo muito aí, se o Gerson tá jogando o que tá jogando, graças ao Flamengo e também ao técnico Jorge Jesus. Vamos falar agora sobre o último assunto, o assunto mais polêmico, que é a situação envolvendo Marcos Braz. Ontem, em uma entrevista a um canal, de televisão, eu até separei aqui para vocês o Eduardo Paes, Eduardo Paes, que foi governador do Rio, foi prefeito também do Rio de Janeiro, convidou Marcos Braz para ser vice-prefeito da prefeitura, ser vice dele na prefeitura do Rio de Janeiro. Como todo mundo sabe, esse ano provavelmente teremos uma eleição, e o Eduardo Paes convocou e convidou, segundo informações do próprio Eduardo Paes, convidou o Marcos Braz para ser vice-prefeito do estado do Rio de Janeiro. Como todo mundo sabe,
O Marcos Braz já foi secretário de esportes do estado do Rio de Janeiro, tem muita gente que não sabe, mas isso já aconteceu. O Marcos Braz já foi foi secretário de esportes, melhor dizendo, do estado do Rio de Janeiro, e agora recebeu esse convite, segundo informações do próprio Eduardo Paes, recebeu essa informação, esse convite para ser vice-prefeito do Rio de Janeiro. O que se sabe até o momento é que o Marcos Braz, essa notícia veio ontem, ainda não temos uma resposta do Marcos Braz, se a resposta foi positiva, se de fato essa informação é verdade ou é inverdade. Até o momento que a gente está gravando esse vídeo, são aí no momento 7h30 da manhã, eu estou gravando esse vídeo, a informação é que o Marcos Braz, ainda não temos uma resposta do Marcos Braz, se é verdade ou se é mentira, mas nós estamos indo a fundo, e assim que a gente tiver uma notícia em relação a esse assunto, nós vamos dar aqui um parâmetro para vocês. A gente não sabe se o Marcos Braz aceitar, se ele pode conciliar o Flamengo e a prefeitura, e eu queria saber a sua opinião em relação a esse assunto também. Coloca aqui nos comentários, o seu comentário é muito importante para nós. Tamo junto, saudações rubro-negras.